Gente, estou começando o vídeo novamente, porque na hora que a Elisa entrou, travou tudo, caiu a minha conexão, não sei o que aconteceu. Sou Carol Bortoleto, bem-vindos ao Pitadas de Ideias. Hoje eu vou bater um papo com Elis Cavalcante, do Ideias e Tendências, uma consultoria aí de algum tempo no mercado. Ela tem mais de 30 anos de experiência na área, eu tenho 23. Então a gente tem aí meio século de experiência para trazer para vocês. Nosso tema é Jornada do Cliente. Nós vamos hoje conversar. Vamos ver se agora conecta. Bem-vindos. A Elis já está aí. Estava aguardando ela e eu a ouvi, mas não a vi. Vamos ver agora. Então tá super legal. Ele está ouvindo os barulhos, mas ainda não estou te vendo. Você está me vendo ou também não? Estou te vendo, estou te ouvindo. Você me ouve? Te ouço super bem, mas ver tá difícil hoje. E na hora que você entrou, travou tudo aqui, caiu a conexão como se eu tivesse encerrado o vídeo, menina. Não encerrei. Ah, olha ela aí, apareceu, maravilhosa, tudo bem? Boa tarde. Tudo, Ah, tudo bem-vinda, ótimo. bem-vinda. Agora sim, Obrigada. agora nos vemos e nos ouvimos. Que maravilha, gente, que maravilha. A Perfeitamente. gente, né? Também. Então tá ótimo. Gente, boa tarde, bem-vindos ao Pitadas de Ideias. Hoje, como eu falei, vou falar com a Elis Cavalcante. Nós vamos falar de jornada do cliente, atendimento, essa coisa da mudança, né, do nosso comportamento diante do cliente, com tudo que vem acontecendo. Elis, conta primeiro um pouquinho de você. A maioria eu já tinha me apresentado um pouco, mas depois eu falo um pouquinho de mim também. O importante é a minha convidada a falar. Meu nome é Elis Cavalcante. Eu entrei no setor pelo curso técnico de nutrição e dietética da Getúlio Vargas. Em 1980, eu entrei no curso e logo já comecei a trabalhar. Depois eu fiz uma faculdade de comunicação, aí eu fiz outra de turismo e hospitalidade, fiz uma pós em gestão de pessoas e um MBA em gestão empresarial. Sou proprietária da Ideias e Tendências, consultoria, da Fartura Culinária. É, Elis travou um pouquinho de novo, querida. Agora E tenho voltou, falou. dois gatos, um marido e um filho já com mais de 30 anos, já nem mora mais comigo. A vida é uma vida assim, Entendi. uma vida comum. Uma vida de quem gosta do que faz. A gente vê em todas as suas postagens e todas as suas colocações, né? Então, Elis, vamos lá, vamos falar de jornada do cliente, né? Experiência do cliente. Para mim, é um dos temas que eu mais gosto de falar, porque para mim, conexão de pessoas é um tema enriquecedor, assim. Eu adoro falar de gente com gente, estar com pessoas. A pandemia, o que me trouxe de angústia na pandemia foi não poder estar tão próximo às pessoas ou estar de máscaras, porque eu falo muito e gosto de sorrir, né? Eu brinco que eu não tenho uma foto sem um sorriso, então para mim é tudo um pouco estranho, mas me adaptei bem, readaptei algumas coisas dos meus negócios e a vida que segue, né? Mas a jornada do cliente para os restaurantes, né, ela mudou. Ela já mudou porque ela foi para o meio digital, alguns já estavam preparados e outros não. A gente chamava de tendência, né? Você que tem ideias e tendências sabe muito bem, o delivery era uma tendência, mercado digital e aquela coisa, mas a gente tinha o viés da hospitalidade muito enraizado no nosso trabalho, do servir, do estar próximo às pessoas.
e de repente a gente passou a servir de uma outra maneira, que é servir direto na casa do cliente com um profissional não tão qualificado, que eu chamo de novo garçom, que é o motoboy. Me conta um pouquinho o que você acha de tudo isso. Como é que você tem visto tudo isso também, né? Você falou uma pessoa não tão capacitada. Na hospitalidade, né, no setor de restauração, nós também passamos por essa evolução. Então, foi se percebendo que havia necessidade de melhorias na relação entre quem serve o prato e quem passa pela porta do restaurante cheio de expectativas. Como tudo isso é muito novo, é bem necessário que os gestores e empreendedores comecem a pensar como é que esse entregador pode representar a sua empresa dentro dessa jornada de experiência, porque isso também faz parte, isso é muito importante, né? Para quem já não tem mais o garçom, o entregador vai cumprir esta função. Às vezes nem tão diretamente, porque às vezes entrega o pedido na porta do prédio, alguém vem receber, mas se essa pessoa tiver capacitada de uma outra forma, as pessoas vão começar a comentar sobre isso. Nossa, aquele entregador chegou aqui diferente, a roupa dele era diferente, ele tinha um sorriso no rosto, ele era educado, ele soube esperar, ele não tinha tanta pressa, até porque ele tem muita pressa, porque ele ganha muito, ele é muito mal remunerado e precisa correr. E o tratamento que ele vai dar para esse produto no trajeto do restaurante até o cliente. Então, tem um conjunto de mudanças que devem ser feitas. Nós estamos aprendendo a trabalhar com esta economia de baixo contato. Então, você não tem tanto... Você falou, eu sinto falta do contato, né? Como é que a gente vai viver num tempo onde o contato vai ser mínimo? Porque a gente não sabe quanto tempo vai durar, né, a ação do vírus sem vacina, quanto tempo a gente vai ficar sem vacina, como que o vírus vai reagir daqui para frente. E assim, a gente já sabe que em algum momento nós teremos uma nova pandemia. Demorou 100 anos 102 anos entre a anterior e a atual, mas como a gente vive com uma população muito maior e com umas mudanças de comportamento muito mais aceleradas, pode ser que a gente tenha uma outra pandemia em menos tempo do que teve entre a gripe espanhola e o Covid. Então, as empresas têm que começar a repensar. Eu fiz uma live com o Guerzola, né, que eu falei de mundo VUCA. E eu falo para os meus alunos já há algum tempo sobre isso, né? Um mundo, o que é isso? Vulnerável, incerto, complexo e ambíguo. Tá aí ele, nós estamos vivendo nele, né? A gente está vulnerável a algo que a gente não consegue ver. Porque quando você sabe, você enxerga, você consegue lidar melhor, né? Nestes momentos, mas no que a gente está vivendo, não dá. Então, a gente está vulnerável, o mundo está vulnerável, né? A gente está com outros problemas. Essa semana a gente teve aí vendaval e ciclone, né? A natureza está aí, eu acho que ela está dando, não tenho certeza que ela está dando uma série de recados para a gente, assim. Antes ela dava recados, eu acho que agora ela está chegando e está começando a dar porrada na gente para ver se a gente acorda. Que nós precisamos de mudanças. Nós precisamos usar a inteligência artificial, né, o mundo digital, a nosso favor. E nós precisamos mudar uma série de crenças que a gente tinha. As pessoas, os empresários estão dizendo, vamos voltar. Vamos voltar como? Para quem? Que quer o quê? E como que eu vou entregar isso que a pessoa quer? Porque aquele cliente que saiu pela porta no dia 16 no almoço, no dia 16 de março, no seu almoço, no seu jantar, ele não é mais a mesma pessoa. Mesmo que ele esteja ávido por consumir, eu vejo as pessoas falando, eu tô louco para sair, para ir num bar, eu tô louco para poder sair para jantar.
a pessoa tá louca, tá cheia de vontade, cheia de expectativa, mas ela já não tem mais o mesmo comportamento de consumo que ela tinha antes. Então, ela tem a questão de insegurança, da questão do vulnerável, e ela tem uma sede, porque ela ficou 3 meses trancada, né? A gente está indo Sim. quase para o 4º mês trancado. Durante este tempo, o que, que foi acontecendo com esta persona, que é o nosso cliente? Exatamente. É bem interessante você falar isso, porque é o que eu tenho questionado as pessoas. Eu falo, tá, vamos abrir, tudo bem. Eu acho interessante, eu sou uma das pessoas que quero voltar a frequentar os lugares, porque eu brinco com as pessoas. Eu, Carol, não gosto de delivery, porque eu gosto dessa coisa do contato, de ir nos lugares, comprar experiência, ver as pessoas. Eu tenho isso comigo. Por mais que eu tenha passado pela pandemia, eu sei que meu comportamento nos lugares não será o mesmo, até porque hoje eu tenho obrigatoriedade da máscara, né, Eli? Eles, e daí, como que eu vou usar máscara e comer num bom restaurante? Aí o pessoal fala, não, faz o takeaway. Eu passo no restaurante, pego minha comida e sento no banco da praça para comer. O que, que o banco da praça tem de mais limpo do que um restaurante super bem cuidado? Porque nós sempre cuidamos da higiene do restaurante. Mas aí é um problema da questão do ar, né? Quanto mais o ar circula, menor a probabilidade de haver uma contaminação. Sim, mas se eu tenho um restaurante que tem uma varanda, por que não eu comer na varanda, né? Essas questões que eu comento com as pessoas que eu converso, os profissionais, os empresários, porque você colocou bem. O que, que o cliente quer de fato? Tá, tem aquele cliente que quer sair a qualquer custo, não importa por quê. Inclusive estão acontecendo várias festas clandestinas que a gente ouve por aí, vários encontros, churrascos, festas, enfim, bares. Outro dia mostraram um na TV que eu nem acompanhei direito, eu só vi a chamada, mas que era um pet shop na frente e no fundo era um boteco. O pessoal camuflou como um pet shop na frente, mas pegaram, porque foi denunciado. Falou, gente, para que tudo isso? Eu acho que a gente precisa mudar a nossa forma de atender, a nossa forma de receber o cliente, a nossa forma de estar com ele. Sem muita invenção, né, Elis? Porque o estar próximo, estar conectado com o cliente tem muitas formas de acontecer. O que você acha disso? Então, o meu foco é na persona, nessa nova persona, nesse novo cliente. Legal. Ele pode até na primeira vez que ele sai ainda com um pouco daquele comportamento. E aí ele começa a enxergar no entorno dele uma realidade diferente daquela que ele estava acostumado. Então, essas pessoas, a mudança de comportamento, ela não vai vir nos primeiros dias no restaurante, para alguns. Vai ter gente que vai ter medo de sair, tem gente que está ávido por sair. E nós precisamos começar a desenhar cenários possíveis. Se ele pensa de tal forma, como é que ele vai agir? Certo. Se ele tem medo, mas ele quer sair, o que eu tenho que proporcionar para esse cliente para que ele se sinta confortável, seguro e menos vulnerável? Como que o espaço restaurante pode proporcionar para mim essa segurança e eu perceber que eu não estou tão suscetível, né? E a gente tem tantas informações, muitas são paradoxais, antagônicas, cada um vai falando uma coisa, não tem uma unidade, porque todo mundo está aprendendo, nós estamos aprendendo. Aí só quero fazer um parênteses, tá? Nós estamos aprendendo, mas você não acha que nós temos modelos que vêm lá de fora, que já estão abrindo e já têm um comportamento, por mais que o cliente internacional, né, o cliente de outros países se comporte um pouco diferente, você não acha que a gente pode replicar alguns modelos que vêm de lá? Acredito que sim, não integralmente. Tudo depende do público que você está atendendo. Lógico, não quero aqui fazer um estudo socioeconômico aprofundado. Ainda mas tempo. tudo vai depender de quem é este teu cliente, né? Na globalidade, qual é o perfil de consumo dele? Tem gente que não acredita que existe vírus, tem gente que não acredita que existe a doença. Muita gente.
Eu Tem ainda gente que ouço muito acredita isso. que tem uma proteção que está assim, que ela não é uma proteção holística, uma coisa que está fora. Tem gente que acredita que os ETs vão descer na Terra, vão resolver as coisas. Tem gente que acredita em É coisas assim, loucura. surreais e outras não. Eu acredito na ciência. E a ciência é o Legal. que importa, mas a ciência também está aprendendo. Os cientistas também estão aprendendo. Então, tem cientista que indica, vamos tomar cloroquina. Aí sai todo mundo tomando cloroquina. Cloroquina não deu certo. Vamos fazer a vacina, faz teste com todo mundo. E, gente, aí as pessoas começam a colocar expectativa de que a cura é por aquele caminho. E não é. Se a gente olhar São para o testes, passado, né? São testes ainda. se a gente olhar para o passado, a humanidade já passou por vários problemas de doenças seríssimas. Sim. Existe vacina. E tem gente que não acredita na vacina e diz que vacina faz mal. Então é um mundo muito louco com o qual você tem que lidar. Então você tem que olhar e fazer o seu funil e perceber no padrão global quem é o meu cliente. Ele pensa assim, 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 assim. É para ele, para essa maioria que eu vou trabalhar. Então a gente tem que fazer um estudo, né? Existe uma restrição muito grande a papéis, a projetos, a documentos, né? As pessoas têm uma certa restrição. A gente percebe na consultoria, eu falo assim, eu vou fazer um mapa de empatia para o seu cliente. Não vai rolar, porque o pessoal não está nessa, né? Ele já sabe quem é o cliente dele, vamos embora, é assim. E quando eu vou olhar para esse cliente, eu tenho que entender o que ele pensa, o que ele sente, como que ele vê. Alguém está dizendo que minha imagem está coberta. Para você está coberta? Não, é que eu acho que vai subindo as letras, só se eu travar os comentários. Eu não sei se vocês quiserem fazer pergunta, pergunta na interrogaçãozinha, tá, gente? Se melhorou, a gente não sabe, mas deve ser isso. Vamos lá, deve ser os comentários. É que depois da gravação some os comentários. Os comentários vão subindo e vão. Mas você não está coberta, você está ótima. Mas eu acho que completando tudo isso que você falou da persona, é aí que eu comento que é o grande diferencial do empreendedor que tem os números na mão, que conhece seu negócio e sabe o que quer vender, né, Elis? Porque assim, quando a gente fala de jornada do cliente, de atendimento, aconteceu assim, fechamos as portas. Aí teve um monte de gente que foi lá e começou a fazer delivery sem saber como era o delivery. Um novo negócio, um novo modelo, embalou produtos que não eram embaláveis, fez de qualquer maneira, não viu se o cardápio era adaptado, se o cliente queria comer aquele produto em casa. Tem lugares com nomes que são muito de presença e que não tem nada a ver com delivery, né? E aí você fala, tá lá, e entrou no marketplace, aí reclama do marketplace. Falo, gente, o marketplace quando chegou, tudo tem pontos negativos e positivos. Ele salvou a nossa dor, o nosso calcanhar na época operacional, eu sou da operação há muitos anos, da questão dos motoboys. A gente tinha um problema com o motoboy muito grande. Não que tenha resolvido 100%, mas ele entregou. A gente não tinha mais falta de motoboy. Podia cair um temporal na cidade, chover, tá frio, tá calor, que a gente tinha um profissional lá para fazer a entrega. Aí eu venho brigando, eu que trabalho com desenvolvimento humano há muitos anos, vamos formar esses motoboys, a tendência é delivery, vamos cuidar dessas pessoas. Aí esperaram a greve de ontem, né, para fazer esse murmúrio todo. Eu falo, gente, existem as duas vias, né? Os caras estão ali precisando trabalhar, mas também são explorados. Mas ele aceitou. Não, ele não aceitou, ele está passando fome. Então, daí vem da coisa cultural do nosso país que não investe em educação, né? E aí, quando você fala em capacitação de motoboy, a pessoa, você é louco, ele não é meu funcionário. Ele está levando a imagem do seu restaurante para o cliente. Seja para o porteiro, seja para o cliente diretamente, porque às vezes parou ali na portaria, ou seja no caminho. É o que eu te falei hoje de manhã, ele é o teu garçom. Ele é o teu garçom de hoje. Ele faz a ponte entre o restaurante e o cliente.
Como nós vamos construir uma nova jornada de experiência, tanto para a delivery quanto para o salão? E outra coisa, a gente tem que parar de olhar com a visão que a gente tinha do passado. Um pouco antes de eu entrar, alguém postou um texto, né, sobre os motoboys. E aí a Eu não pessoa li o texto, eu vi que postaram, mas não li ainda. Aí ela sugeriu educação financeira para eles, né? Educação financeira para quem está na miséria não existe. As pessoas esquecem dessa linha muito tênue, né, entre o que é realmente necessário e o que é só para a gente enxergar. Eu vou dar educação financeira para quem não tem o que comer? Né? E como se isso resolvesse, a pessoa vai pagar uma previdência privada. Então são umas fórmulas assim que Uau. Eu fico olhando, a gente que trabalha com pessoas, né? Você trabalha com desenvolvimento humano, eu fiz uma pós em gestão de pessoas, eu trabalho com pessoas. Na nossa empresa a gente tem uma equipe, né? Eu tenho funcionário. Então, eu sou uma pessoa extremamente exigente no meu trabalho, às vezes as pessoas interpretam isso de uma forma como, a Elis, na hora da correria da cozinha, dá para você ficar assim, meu amor, querida, meu bem, por favor, você pega aquela colher, não, meu, e dá essa colher aí, cozinha é meio assim, né? E as pessoas têm um pouco de mimimi, eu falo, depois a gente conversa, a gente gerencia isso. Mas o mais importante no foco das pessoas vai além do tratamento que você dá para elas. E como é que pode, por exemplo, restaurantes, né? Minha percepção, quando a equipe é muito bem tratada, ela reflete isso lá na ponta. O cliente sente isso. A comida vem preparada com capricho. Se eu alimento eles com cuidado, automaticamente, nem todos vão fazer isso, mas eles entram num padrão comportamental de começar a enxergar que certas minúcias são importantes. Lá na empresa, eu levei um monte de toalha de mesa daqui de casa, falei, ninguém mais come nessa mesa direto, vai comer na toalha. Eu trabalhei numa empresa que os meninos aprenderam a comer de garfo e faca comigo. Garfo e faca. Mano, você eles vai têm sair com a de colher pegando assim, né? Eles pegam o talher de qualquer maneira. Os caras, uma vez o cara apareceu com um tapaué. Eu falava assim, mano, você vai sair com a mina, vai levar ela para comer, você tem que saber usar o talher, né? Então, são essas pequenas coisas que a gente precisa. Para construir essa nova... E só para você um parênteses, você falou de gestão financeira, né? Ensinar as pessoas a gestão financeira pessoal. Eu ensinei a minha equipe de restaurante quando eu fui gestora, toda ela, quando eu saí lá, depois de 4 anos de gestão, tinha carro ou moto, sabiam quanto ganhava, sabiam investir. Mas eu tinha um respaldo, eles eram contratados, recebiam a caixinha adequadamente, tinham toda uma política lá. Porque o que acontece? Política de promoção, né, de gestão de pessoas. Porque o que acontece? Quando eu cheguei lá, eles falavam, eu ganho pouco. E eu olhava o faturamento, a caixinha, eu fazia a conta, eu falava, não, você não ganha pouco, você está ganhando quase como um gerente júnior, que está começando a carreira como líder, que é responsável por muito mais coisas. E você é responsável pela ponta, pelo bem servir. Você só tem que servir bem e atender bem o cliente. E você está ganhando quase como um um chefe de fila, um maître júnior, alguém que está começando a ser um líder, que é dono da chave, tem que cuidar do dinheiro, tem que cuidar do recebimento de mercadoria, um monte de coisas. Falei, vamos fazer a conta. Sentei com um por um, Elis, e foi uma transformação na equipe, né? Foi difícil, porque eu também sou como você, eu não fico, por favor, a colher, por favor. Eu falo, limpa o chão, caiu o papel. É meio rápida, né? Na gestão de pessoas. Não tem como, a gente tem que organizar. E quando a gente fala da ponta do cliente, até a questão do vestiário. Eu cheguei nesse estabelecimento, faziam 3 meses que o chuveiro estava queimado. Aí eu falei, gente, custa R$5 uma resistência, era aquele chuveirinho básico. Custa R$5 a resistência do chuveiro elétrico. Ninguém aqui sabe trocar, a gente liga pro famoso marido de aluguel, ele troca por R$15, mais 5 da resistência. Meu Deus, R$20.
Vocês estão tomando banho gelado porque vocês têm vergonha de falar que a resistência queimou, tem vergonha de trocar a resistência? Aí eu achei o meu faz tudo lá dentro, que era um cara super dinâmico e que começou a me ajudar nessas pequenas manutenções. Porque ele fazia na casa dele e passou a fazer no bar, sem pedir. Ele às vezes vinha, ó, Carol, a torneira tá pingando, eu troquei lá o negócio, tá, me traz a notinha, eu te reembolso. Acabou. Criamos aliados. E as pessoas são essas pequenas coisas que começam a mudar a percepção que elas têm da empresa e elas vão levar isso para fora, lá para o salão. É a história do motoboy. É a história do motoboy. Ele vai ter que levar essa imagem da empresa. Nós vamos passar por grandes mudanças. Grandes mudanças. No delivery, muitas mudanças no delivery. Eu fiz aqui você sabe que eu adoro escrever, né? Eu fiz aqui, tá tudo preso aqui na parede, no quadro, né? Eu fiz um passo a passo aqui de como... Eu vou dar umas sugestões aí para você, dono de negócio, para a gente não ficar só num papo aqui. Eu vou falar. Então, eu estava falando lá, vamos fazer um mapa de empatia. Você já ouviu falar no mapa de empatia? Conhece? Eu conheço. Então, procura lá na internet, faz o seu mapa de empatia. O que ele tem? O cliente lá no centro. E aí, o que o cliente pensa e sente? Sim. A gente também tem que fazer o mapa de empatia da nossa equipe antes de fazer do cliente. Vamos fazer o mapa de empatia do cliente, um mapa de empatia da nossa equipe, primeiro da equipe, depois do cliente. Às vezes a gente tem que fazer um mapa de empatia do nosso fornecedor também. Vamos fazer um mapa de empatia dos entregadores, de todo mundo. Então, como que esta pessoa pensa e sente? Depois, como ela escuta e o que é que ela escuta? Ela consegue escutar? Tem gente que não escuta. Vai falar com o sinestésico. Bota um sinestésico numa sala de treinamento e bota lá na tela, ele dorme. Aí as pessoas ficam, tá desmotivado, não quis ouvir. Porque tem gente que não escuta, tem gente que tem uma série de filtros mentais para aquilo que você vai falar. Então, como é que essas pessoas escutam? O que essa pessoa vê, o que ela percebe nesse ambiente, né? E aí, qual é a fala dessa pessoa, né? E quais são as ações dessa pessoa? Vamos fazer esse mapa de empatia. Aí a gente vai ver o que é dor, quais são as dores dessas pessoas, quais são as dores dos nossos clientes hoje, gente? Qual é a dor de quem está aí passando por essa pandemia? Cada grupo social vai ter dores diferentes, né? Com certeza. E isso, inclusive, dessa questão do mapa de empatia, é o que eu venho falando, porque eu ouço de alguns clientes. Quando começou a pandemia, minha curva de delivery cresceu, aumentou, agora está caindo. Lógico, o nosso poder de compra diminuiu, gente, para todos nós. Para todos que trabalham com atendimento, gestão de negócios, com raríssimas exceções, estamos com o nosso caixa mais controlado. Então, você faz mais contas do que você fazia. Eu faço, acredito que a Elis faça. Eu conheço muitas pessoas que trabalham na indústria que estão com redução de carga horária, então reduziu o salário também. Então, assim, a gente está num processo, como a Elis diz, de reaprendizado. A gente está aprendendo tudo novo, até o como eu vou investir o meu dinheiro e em quê. Aí vem a questão dos box, né? Que a pessoa termina a comida em casa. É bem interessante, se a pessoa gosta de cozinhar, né? Se a pessoa não gosta de cozinhar, não é interessante. Então, a gente precisa ver exatamente isso que ele está falando. Qual é o cliente que eu quero atender? E lembrar que não dá para atender e agradar todo mundo. Não, e a dor, né? Nós vamos olhar a dor. Tem gente que tem dor financeira, né? Eu não tenho dinheiro para comprar. Mas existe alguma verba aí dentro? Qual é a verba? Então, por exemplo, olha, bairros de baixa renda vão gastar no final de semana ou quando entra o auxílio emergencial. Sim.
Os supermercados ficaram cheios no auxílio emergencial. A pessoa saiu correndo e foi lá comprar comida. Mas pediu uma pizza à noite. Então, em alguns bairros você vai ter um movimento maior de final de semana, você vai ter que rever o seu quadro de funcionários, você vai ter que rever a jornada. Você pode não demitir todo mundo, mas ter uma redução de jornada. Porque nesta pandemia, todo mundo está... Quer dizer, todo mundo não, desculpa. Grande parcela da sociedade está perdendo. Só os bancos não, com aquele 1,2 trilhões lá que foram dados, que era para dar para nós, empresários, né? Dar não, emprestar. E até agora esse dinheiro não chegou. Mas a gente, porque os bancos estão segurando, né? As pessoas precisam entender isso também. Foi liberado o valor, gente, mas o banco segurou porque ele quer te emprestar com juros mais altos do que o governo sugeriu. É aquela velha história, vamos nos unir de verdade porque é necessário. Liberar esse dinheiro ontem, né? Não é agora, é ontem, tinha que estar liberado já, nos juros previstos pelo governo, porque o dinheiro está lá, nós vivemos num país que tem capital. A gente precisa parar de falar que o Brasil não tem dinheiro, muito pelo contrário, nós temos dinheiro, é que ele é mal empregado, ele é mal administrado, ele é mal dividido. E quando é para ser dividido, os bancos seguram e a gente não briga com o banco, a gente fala que o governo está fazendo errado. E eu não estou falando de governo aqui, porque eu comento que eu nem gosto de falar disso, mas a gente precisa ver o que foi feito de bom também. Foi liberada a MP, né? A gente trabalha há quanto tempo com gastronomia, Elis? Quando você viu uma MP sendo aprovada a toque de caixa, como foi a nossa? Ah, mas é porque tem uma pandemia. Sim, mas conseguiram fazer. É um ponto positivo, né? Dentro de toda a burocracia que nós temos no país, a gente conseguiu aprovar rapidamente. Veio a verba, mas não chegou. Mas por quê? Porque está lá parado no banco, mas está lá, foi aprovado. Regra, né? Não teve regra. Não teve. Eu adoro, diferente de você, eu adoro discutir política, eu não tenho político de estimação, não tenho partido, não acredito em nenhum deles e adoro falar sobre esse assunto, mas a gente não vai falar sobre isso, podemos falar num outro dia. Quais os ganhos, né, que o meu cliente pretende ter e que eu posso proporcionar para ele? Aí esse é o mapa da empatia que a gente vai fazer. Sim, vamos voltar. O que a gente tem que fazer? Um mapa da jornada. A partir destes dados, da proto-persona que nós escolhemos, que a gente desenhou, tá? A gente vai vai construir o nosso mapa de jornada de experiência. Sim. Carol, eu posso te pedir 2 minutos, Claro. E eu volto porque tem uma pessoa de casa que esqueceu a chave. E ela não, pode ir lá. Rapidinho, porque ela precisa entrar. 2 minutos. Eu não vai lá. Live, mas... Isso é ao vivo, né, gente? Mas tinha que ser comigo. A live especial comigo tinha que parar 2 minutos. Vai abrir a porta, por favor. Vou falando com o pessoal aqui. Eu vou pedir. Vamos lá. Quem quiser fazer pergunta, oi Lígia, Lígia chegou aí agora, uma querida, Simone, Graziella, todos sejam bem-vindos, Cíndia, bem-vinda, a Elis teve que sair, gente, ela tá com uma pessoa presa do lado de fora da casa, mas não tem problema. Ela estava falando do mapa da empatia e é bem isso, é quando a gente desenha a persona, que é o nosso cliente, define o que a gente vai cuidar desse cliente, né? As dores que a gente vai tomar conta. Ela fala muito mais bonito do que eu, mas eu gosto desse mapa também. Eu faço com os meus clientes e faço para os meus clientes. É a história assim, quando você tem um negócio, você tem que ter ele nas mãos. A gente precisa definir que público a gente quer atender e como a gente quer atender. De que maneira, que produto eu vou vender para esse cliente? Por quê? Porque às vezes a gente esquece e vai fazendo tudo, né? Principalmente em momentos de crise, a gente acha que a gente é capaz de assumir todas as questões, e não. Nós temos um público definido. Hoje eu estava conversando com um cliente e comentei com ele. Oi, ele estava falando um pouquinho aqui para o pessoal não ir embora. Eu estava comentando com um cliente que eu trabalhei numa choperia há muito tempo e meu produto era chopp. E o chopp tem colarinho, gente. Colarinho
Não é espuma, não é porque eu não quero vender o líquido do chopp, é um conceito de produto. E quem toma chopp sabe, né? Então, a gente, voltando ao mapa de empatia que eles começou, a gente definir esse mapa de empatia, a gente definir exatamente quem é nosso cliente, o que nós vamos atender desse nosso cliente e que produto nós vamos oferecer para ele. Para a gente não ficar nessa questão de indefinição e de querer abraçar o mundo. Tem mercado para todo mundo, para todo tipo de negócio. A gente vê vários negócios interessantes prosperando mesmo em meio à pandemia, né? Então, a situação que pode acontecer pode, Arleia, acontece. A Elis voltou aí, vamos voltar. Tá tudo bem agora? Conseguiu liberar a pessoa? Então, Tudo continuemos ótimo, a mapa de empatia. Você estava falando da definição das dores que eu vou tratar para aquele cliente, certo? A gente estava nesse ponto quando você precisou sair. Então, eu já sei o perfil do meu cliente, desse meu novo cliente, quais as dores, principalmente quais as dores dessas pessoas hoje. A dor da insegurança, do medo de ser contaminado, de se sentir vulnerável a algo que nem ele consegue, que ninguém está conseguindo explicar direito o que é. Exatamente. Né? Aí uma economia instável, você não sabe como vai ser a sua vida financeira no próximo mês, no final do ano. As pessoas não sabem tudo que pode acontecer. Não, ninguém sabe. Essa incerteza. Então, são várias dores. E a gente precisa amenizar. Vai ter que mexer em preço, vai ter que mexer em composição de produto. Você falou agora há pouco sobre caíram as vendas do delivery. Caíram as vendas por questão de renda, mas também porque um monte de gente decidiu fazer delivery. Sim. E a gente não tem regulação no mercado de aplicativos. Isso é um absurdo. Olha, eu defendo os entregadores, eu defendo as pessoas que estão precisando gerar renda, mas não pode existir esse tipo de competição entre alguém que paga impostos, aluguel, salários, que tem tudo normatizado, com alguém que começa a fazer a comida lá no quintal de casa, na cozinha de casa, e vai entregar pelo aplicativo. Não pode isso. Eu falei muito isso também, Elise. Eu canso de falar isso, porque eu falo assim, não é que eu não queira que um pequeno cresça, mas o pequeno tem que entrar dentro das normas que o maior sempre esteve. Nós, quando começou a onda do delivery, que as pessoas estavam com medo da contaminação, eu falei, gente, não tem nada comprovado de que o corona se transmita por alimento, muito pelo contrário. Pode ser pela embalagem, pelo tato, mas é pela saliva, pelas secreções humanas, né? É por esse meio que a gente transmite a doença. Então, a segurança foi transmitida, a grande maioria, por falta de higiene de mão. Quantos anos faz que a gente manda lavar as mãos? Ai, meu Deus! Eu sempre trabalhei em cozinha com sininho de 5 em 5 minutos, meia hora, depende da produção. Eu não sou nutri, mas trabalhei com muitas nutricionistas, então eu aprendi isso, é higiene básica. É por isso que eu comento, o momento do corona para o empreendedor, que está todo dentro da norma, como a Elis falou, gente, é cuidar da higiene básica. Então, assim, ver se o uniforme está ok, se o funcionário não está andando de uniforme na rua, né? Não chega pronto. Sempre foi, mas não era cobrado como deveria ser, né? O negócio é o seguinte: pouca coisa muda, pouca coisa é adicionada na legislação de segurança dos alimentos. Acho que nem foi. Teve adicionais? Teve adicionais na lei de vigilância sanitária? Se tiver que adicionar, é pouquíssima coisa. Não vi nada ainda. A prefeitura do município de São Paulo tem uma das melhores, né? Melhor, eu acho que Porto Alegre que chega ali junto. É uma legislação excelente, né? Então, voltando, não acho justo. Também eu não. acredito que o pequeno empreendedor pode ter outros caminhos para, por exemplo, cooperativas de trabalho, né? Olha, nessa cooperativa, essa feirinha, põe-se lá uma banca que as pessoas trazem que fizeram de casa.
mas ele não pode ir para o marketplace no mesmo nível de divulgação que uma pessoa que paga tudo direitinho. Isso é injusto. Sim. Entendeu? A gente tem que dar aquela história, dai a César o que é de César. Né? Não Sim. pode, mas ele tem que gerar renda, só que não desta forma. Isso não é certo e não é justo para quem paga imposto. Não é? Exatamente, eu também concordo com você, mas é por isso que em alguns lugares surgiram a valorização do compre local, do pequeno, coisa e tal, surgiram alguns places pequenos de junção de várias pessoas que fazem coisas, né, fazem comida, e eles com um mix de produtos geram renda e fazem algo acontecer, que é bem interessante e é bem viável, mas o que ele está falando, gente, só para deixar bem claro, porque a gente é bem polêmica e eu gosto muito disso, é que a gente é a favor do bom negócio, do negócio saudável para todo mundo em todos os sentidos, sentido financeiro e sentido de saúde pública. Então, quando vem a questão, o marketplace abriu para qualquer um, eu faço brigadeiro na minha casa, eu posso me cadastrar lá no marketplace e vender pelo marketplace. É isso que a gente não considera adequado. Porque eu estou com o CNPJ correto, eu tenho alvará de funcionamento, eu faço dentro das regras de vigilância sanitária o meu produto, eu sei que eu faria, porque eu conheço, mas a maioria das pessoas não conhece. Tem E que ter muita um gente outro não. marketplace. Tem que ter um outro marketplace, Sim, outras regras, né? Outras sim, normas. E sim, para esse tipo de produtor, para esse tipo de sim, empreendedor. Não que ele não com tenha que ter certeza. espaço, que ele não pode ocupar o mesmo espaço que uma empresa que cumpre. Só isso. Exatamente. Só isso tem que ser Uhum. justo. Vamos lá, que eu vou falar rapidinho da Falar nossa da jornada. jornada, a Celis Lopes colocou aqui que também temos que escutar muitos funcionários. Sim, Celis, é a questão da gestão humanizada, que eu e Elis compartilhamos dessa ideia, a gente ativa isso nas pessoas. Mas ainda precisa de muita conscientização de todos os lados. E quando eles falam Então, isso no a marketplace, é Célis importante. falou sobre escutar muitos funcionários. As Aham, pessoas precisam ser escutadas, mas precisam ser ouvidas, desculpas. Mas ouvir apenas não é o suficiente, porque se você ouve e não tem ação, você cai em descrédito. A sim, primeira coisa que a gente precisa, até antes de ouvir os funcionários, é enxergar os pontos de contato desumanizados que tem dentro da empresa, como o chuveiro. Entendeu? sim, sim. Antes de ouvir, você chega e resolve aquilo que é perceptível, porque senão, quando você vai ouvir, a pessoa pensa assim: nossa, é burra, né? Ela não viu que não tem lugar para a gente comer direito, eu preciso dizer, né? Ela não Exatamente. viu que o meu uniforme está caindo aos pedaços e ninguém me dá uniforme, sabe? Então, Sim, a gente tem que olhar para essa estrutura, para aquilo que a gente está oferecendo, fazer as mudanças e depois trazer as pessoas para que elas falem aquilo que eu falo, que é trazer o universo paralelo. Eu falo que o grande gestor, ele entra numa cozinha, num serviço, num restaurante, qualquer empresa, ele tem que adentrar o universo paralelo. Existe o com universo certeza. paralelo dentro de todo o negócio. Rolam várias coisas por trás que às vezes o dono do negócio, o gerente não sabe do universo paralelo. Se ele fosse gerente de verdade, o dono, eu nem digo tanto, porque às vezes o dono não está ali gerindo o negócio, ele é dono. Mas o gestor, se não viu, ele não está gerindo, né, Elisa? Aí a gente cai na questão que eu falei lá atrás de educação, porque a pessoa precisa gerir o negócio, e para gerir o negócio ele tem que ter esse olhar amplo, completo, ver o mundo paralelo, como a Elis disse. Mas vamos voltar para a jornada, porque senão a gente vai ficar 5 horas falando, porque a Vamos lá, gente tem muito rapidinho. assunto. Todos os pontos. Então, eu já defini a persona, eu vou definir como será esse cenário onde eu vou apresentar, um cenário onde a empresa vai se situar, tá? Depois, se você Sim, quiser fazer uma outra live, a gente explica melhor essas coisas.
A Quais gente são os pensa. pontos de contato que fazem com que o cliente tenha uma aderência ao nosso produto, à nossa marca? Pontos Sim. de contato para ver a aderência à marca. Antes, o salão, o design do salão era um ponto de contato. Que Aham. agora, principalmente no delivery, eu perdi esse ponto de contato. Qual que eu coloco no lugar? A embalagem? O entregador? Como que eu vou Aham. trazer isso? Trabalhar esses pontos de contato. Aí nós vamos para a experiência. Então, a persona, o cenário, né? O ponto de contato. A gente tem que desenhar como é que serão essas fases da jornada. Eu Sim. decidi consumir. Eu já sou consumidor, é uma jornada. Eu sou um lead, é outra jornada. Eu era consumidor do salão, agora eu vou para o delivery. Como que é essa jornada dentro do delivery? Aham. Desde que a pessoa decide que precisa, né, que ela tem a percepção de que ela precisa consumir o produto, até ela ir embora e o que ela fala da empresa. Nós vamos desenhar essas Com fases, nós certeza. vamos escrever tudo isso. E aí, depois das experiências, né, os pensamentos e emoções que as pessoas vão ter com aquilo. Nossa, que caixa linda! Lembra que Piazza falou da caixinha? Depois ele me mandou uma Lembra? foto da caixinha do sushi. Que coisa linda! Ah, eu quero Inesquecível. ver essa foto. Eu lembro que ele falou na live da foto, eu quero ver. Eu vou te mandar. Eu vou te Manda, mandar. eu quero ver. Então, quais são as emoções, né? E quais são os possíveis pontos de dor que podem existir na minha empresa, nesse novo cenário? Sim, Podem existir dores, a dor de estar distanciado, a dor de ter que andar com a máscara, porque para algumas pessoas é uma dor profunda. A dor de sim, não ter o mesmo poder aquisitivo que tinha antes. Aquele meu cliente que saiu no dia 16 de março, que está voltando, já não tem a mesma grana para gastar comigo. É uma dor. sim, com certeza. E o que eu vou fazer? Eu tenho que me adaptar. Não é o cliente que se adapta a gente, não. Nós é que vamos criar, né, esses mecanismos para adaptação. Quais os insights que podem surgir de tudo isso? E isso é conversando com a Aham. equipe, tem que pôr todo mundo junto, todo mundo na mesma sala de cinema assistindo o mesmo filme, né? Quais as oportunidades de melhoria, né? E a gente tem que pensar no antes, durante e depois. Não Com existe só certeza. comer, virar as costas e ir embora, né? O que essas pessoas vão levar? Qual a informação que elas levam para fora do restaurante? É, Basicamente é isso. lembrando que essa questão do levar, né, gente, com as redes sociais, aí é o que eu falo. Hoje, a enxurrada de informação que a gente tem, positiva, negativa, fake ou não fake, é tão grande que o cliente leva é o que ele transmite depois do seu negócio. Sempre foi assim, mas hoje é imediato, né? É a história de eu ir num lugar incrível e tirar uma foto, né? Tanto que as pessoas hoje fazem reforma e falam, vou colocar um lugar instagramável. Eu falo, nossa, criou-se uma palavra para as pessoas tirarem foto e fazerem a autopromoção do local, que é legal, é bacana, é interessante. Dependendo do seu tipo de negócio, é importantíssimo. Mas, principalmente, a gente precisa ver para o cliente voltar, a gente precisa fidelizar cliente. Porque hoje, além de tudo, o mercado é amplo, tem a questão da internet, né, do e-commerce, da compra online, delivery e tudo mais, que ampliou o olhar do cliente para o novo também. É por isso que eu falo que a gente tem que pensar muito no que a gente vai entregar para esse cliente em qualquer canal, no Omnichannel, né, que já existe há muito tempo no varejo, mas para o food veio para agora. As pessoas abriram o olho para isso e a gente afinar essa relação. O cliente quer conexão, o cliente quer cuidado. E sempre foi assim. É que chegou um momento que até robotizamos esse atendimento, né, Elis? Mas hoje a gente está dando um passo para trás da humanização do atendimento. Eu vejo dessa forma. Não sei se É, você concorda comigo, mas nós temos aí 7 minutos, tá? Só para você saber, estou controlando. então, na questão, a coisa mais importante que a gente tem que pensar é como nós vamos trabalhar essa economia, neste modelo
de economia de baixo contato. Sim. Muitas empresas, quando reabrirem, descobrirão que é melhor virar dark kitchen, Sim. né? É melhor Certo. virar uma dark kitchen. Peraí, o som tá ruim? Não, mas já Meu som tá melhorou. Eu ruim. falei para ela que o meu tava ok. E eu não sei se elas responderam depois, porque eu dei uma travada. Agora travou. Ixi, agora eles caiu. Ela foi mexer no som, voltou. Vamos lá. Eu tô te ouvindo Então, bem, eu não tô te ouvindo com eco. Teve gente que falou que sua voz estava com eco. Eu falei, veja a sua conexão. Porque eu estou ouvindo normal e eu estou no celular, sem fone, porque eu não gosto de usar fone, enfim. Mas eu estou te ouvindo bem. E a sua imagem caiu e agora voltou. Você mexeu aí em alguma coisa. então, o que a gente precisa é pensar nessa economia de baixo contato. Por quê? Tem muita gente que vai reabrir as portas do restaurante e depois de Sim. 1, 2 ou 3 meses ou até mais, vai descobrir que é melhor fechar e virar dark kitchen. Porque antes, se os custos já eram absurdos, tinha gente que rebolava para poder pagar, né? E agora que você vai ter 40% do número de lugares do seu restaurante, né? Não, além disso tudo, Elise, eu tenho um parceiro aqui de Campinas, né? Eu não, acho que eu não falei no começo da live que eu moro em Campinas, eu moro em São Paulo, capital, mas assim, ele era uma mercearia que ele não queria chamar de gourmet, mas era uma mercearia de produtos mais diferenciados e tinha um bar à noite, um gastrobar legal, com música ao vivo, pequenininho, 30 lugares. E o delivery explodiu, porque ele está num bairro mais afastado, onde os marketplaces não chegam. Ele criou uns pratos executivos interessantes, redesenhou o cardápio, e além de entregar para a mercearia, entrega os pratos executivos. E ele está vendendo 70% do que ele vendia, que é um super case de sucesso. E a pergunta que não quer calar, né? A pergunta de US$ 1 milhão. Como que vai ser quando eu reabrir o salão? Porque ele não tem uma entrada independente para o delivery. Como que ele vai desovar a entrega? Ele não vai poder fechar o delivery, mas vai abrir o salão. E 40% para ele é o quê? 7 lugares? Né? Então, assim, tudo isso precisa ser repensado. Talvez ele precise continuar com o delivery ali, para depois repensar um novo espaço de atendimento quando puder abrir mais, porque o espaço dele é pequenininho, é um bistrozinho. Não tem uma varanda, um lugar aberto. Então, tudo isso, gente, vocês precisam pensar no modelo de negócio de vocês. E o que a Elis está falando é muito importante. Talvez manter o delivery sem o salão num primeiro momento de reabertura é mais saudável financeiramente falando. Sem sombra de dúvidas, precisa Não fazer sei quais conta. não sei nem se muitos salões sobreviverão. A gente não Sim, sabe. A gente não sim, sabe. Nós temos que pensar que pode ser economia de baixo contato por muito tempo, ou, quem sabe, por anos e anos, entendeu? Mas toda e infelizmente. qualquer mudança passa pelas pessoas. Então, meu conselho: se você não enxergar pessoas antes de produtos e processos, então não adianta falar que o motoboy, o entregador não está satisfeito, ele que se. É só ele sair do aplicativo. Não, porque ele está levando a tua comida, meu amor. Ele está carregando o teu produto e a gente precisa fazer essa mudança, né? Chega, não dá mais. E essa pandemia está colocando assim, está escancarando uma série de mazelas da nossa sociedade, né? Sim, sim, Então a gente exatamente. precisa olhar para isso. Está acabando, foi ótimo, obrigada. Eu é que agradeço aí a disponibilidade, né, a possibilidade de bater esse papo. É o que eu falei, o papo com a Elis levaria 5 horas facilmente. Despertador aqui que eu não sei nem qual é. Mas é isso, é muito interessante falar com você, é sempre rico, adoro as suas lives, sigo elas também. Então, Parei, eles né? têm, no Ideias e Tendências, tem muito conteúdo incrível lá, salvo no IGTV, né, Elis? Muito gostoso de ver, muito assunto importante para nós profissionais e para nós empreendedores da área.
A gente está disponível se vocês quiserem tirar alguma dúvida pós, né, live, porque ficou muito rápido. E vamos ver se a gente combina outros papos em outros modelos, até mais intimistas, talvez uma reunião Zoom com pessoas que queiram participar. A gente faz uma coisa de inscrição e vamos trocar figurinha. Mas muito Com obrigada por certeza. aceitar meu convite. Obrigada. Trazer tanta experiência e tanto conteúdo incrível para a gente aqui no Pitadas de Ideias, tá bom? Até a Tá bom. próxima. Até a próxima. E você, pega todos os seus pensamentos, joga na lata do lixo, porque o mundo mudou. Adorei. Gente, obrigada, boa tarde, obrigada pela presença de todos. Desculpa a confusão aí do áudio, mas eu ouvi ele super bem, vai ficar salvo no IGTV. Sigam a gente nas redes, até a próxima. Beijo.